programa Mercado e Ação de hoje recebe Flávia do Canto Pereira, ex-diretora executiva do PROCON de Porto Alegre e atual diretora executiva do PROCON estadual. Isso. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Vamos direto perguntando, como fazer para participar da 4ª Conferência Estadual e a 1ª Municipal do Direito do Consumidor? Nos fala um pouco sobre esse trabalho inédito em Porto Alegre, em termos municipais, e como o nosso telespectador pode participar. Bom, primeiro é um prazer estar aqui e falando da defesa do consumidor, que é um tema muito relevante na sociedade gaúcha. E a Conferência Estadual de Defesa do Consumidor já está na 4ª edição. Nós resolvemos esse ano fazer em conjunto com o PROCON Municipal de Porto Alegre, através do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, então por isso a 4ª estadual e a 1ª municipal. Ela vai acontecer dia 5 e 6 de novembro, no auditório do Ministério Público Estadual, e conta aí com a presença de nomes importantes na defesa do consumidor, como o professor Bonato, o professor Bruno Miragem, né, o Paulo Valério, a doutora Caroline Vaz, Centro de Apoio de Defesa do Consumidor. Então, uma série de palestras. Só tem fera aí. Só fera, aberta ao público, gratuitamente. E para aqueles que são estudantes de Direito, alunos do curso de Direito de qualquer instituição de ensino, válido como 10 horas de atividades complementares. Inscrição vai ser por um site, já está liberada? Já está liberada através do e-mail proconestadualrs@gmail.com, né? Ou ligando diretamente lá para o PROCON Estadual no 3287-6223, fazendo a inscrição também por telefone. Flávia, o ano retrasado, não, já tem acho que uns 3 anos, tu tivesse uma ação muito forte com a questão da telefonia celular. Uhum. Enfim, houveram suspensão na venda de planos, uma série de coisas. O que resultou? Relembra ao nosso telespectador um pouquinho desse processo. Sim. E o que resultou hoje ainda? Na verdade, essa ação foi em 2012, julho de 2012, quando nós recebemos várias denúncias por parte de consumidores vinculados à OAB, ou seja, advogados que estavam com dificuldades no interior do estado, principalmente, né, de sinal de telefonia e de internet 3G. Então, foi uma mobilização, uma reclamação que foi protocolada no PROCON através do ex-presidente, o Dr. Cláudio Lamáquia, e que nós resolvemos, então, como as empresas, todas as operadoras de telefonia já eram reincidentes, ou seja, já praticavam ilegalidades no mercado de consumo, nós resolvemos, então, entrar com uma medida que não uma multa em dinheiro, porque por vezes não tem tanta eficácia, né, para o consumidor. Sim, às vezes o pecado vale... dá mais resultado do que uma multa. Exatamente. Então, a penalidade imposta foi a suspensão de vendas por um período indeterminado, o que durou, se não me falha a memória, uma semana, né? E que eles deveriam fazer, então, uma série de adequações para a melhoria. O que eu vejo que realmente surtiu efeito prático nos dias de hoje? Em relação ao próprio atendimento do consumidor, tanto em call center, que isso foi uma exigência do PROCON, que houvesse essa melhoria no atendimento pelo telefone, mas também o atendimento do consumidor quando reclama no PROCON através da mediação feita diretamente com a empresa, que por vezes nós não tínhamos esse atendimento. É claro que as operadoras de telefonia, todo mundo sabe, elas ainda figuram no ranking das mais reclamadas, e isso é não só no Rio Grande do Sul, mas também em quase todo o país. Esse índice de problemas, onde a telefonia é uma das mais reclamadas, ela está associada, é um percentual em relação à quantidade de clientes ou é em números absolutos? Não, não tem a ver com o número de clientes, é em número absolutos de número de denúncia que chega até o órgão. Normalmente até reflete... eu faço essa pergunta porque, digamos assim, uma operadora de telefone deve ter 1, 2, 3, 4, 5 milhões não vai ter de usuários, não vai ter como competir, por exemplo, com uma de energia elétrica que tem 400 mil. Sim. São números diferentes, então números absolutos poderiam talvez não traduzir. Mas o que a gente traduz pelo seguinte, porque a gente está tão acostumado a receber as reclamações que a gente verifica o quê? A mesma prática abusiva, né, sendo praticada por aquela empresa. Entendi. Então ela não faz a adequação necessária. Agora, mudando um pouco, saindo da telefonia. Sim. O ano passado, o Brasil e o Rio Grande do Sul não foi diferente, viveram um pleno emprego. Faltou mão de obra, as empresas passaram a vender mais. Como consequência,
caiu um pouco o nível de qualidade de muitos produtos. E isso acabou por gerar também uma consequência de maior índice de reclamações. Essas situações em que a empresa vende, mas não consegue alcançar o padrão de qualidade prometido, como é que se media um conflito destes? Na verdade, isso refletiu bastante aqui no estado, principalmente em relação a um fabricante específico de eletrodomésticos, que muitas empresas pediram em função da própria falta de mão de obra ou a questão mesmo da empresa entrar em recuperação judicial, e isso afetou significativamente a qualidade dos produtos e também a disponibilidade de ofertar esses produtos. Por exemplo, quando tu adquire um smartphone ou uma televisão e ela vem com algum defeito, tem que efetuar a troca, mas aquela empresa já não tem mais o produto para te garantir a troca, seja porque ela não tem mais mão de obra ou ela não fabrica mais aquele modelo e ela não tem como lhe atender. Então, foi realmente uma enxurrada de reclamações, principalmente no ano passado, né, com empresas específicas na parte de produtos de eletrodomésticos, e isso foi uma grande dificuldade que nós tivemos para ajudar esse consumidor. O que nós fizemos para ajudar esse consumidor? Normalmente, a gente entra em contato com a ABECS, que é a Associação Brasileira dos Cartões de Crédito, pede o cancelamento da compra através da operadora, né? E para aqueles consumidores que adquiriram com o cartão. Se for em dinheiro, aí infelizmente é mais difícil. Aí a briga é um pouquinho maior. Bom, o ano passado nós tivemos um pleno emprego. Esse ano nós estamos numa situação que ela se aproxima muito de um caos econômico, de um caos social, dado a velocidade com que estão ocorrendo a queda nos índices. Aqui no estado nós temos também problemas que houveram com salários que atrasaram, esse monte de enchente que assolou o estado, esse flagelo todo. Isso vai gerar uma série de situações em que as pessoas, tanto empresas quanto consumidores, não poderão honrar os seus compromissos. A lei não prevê a não honra disto. Sim. Determina que seja honrado o compromisso. Como é que devem essas pessoas lidar com essa situação? Porque se sabe que o problema ocorreu. Na verdade, o que nos preocupa, eu digo nós, PROCON, né, como órgãos de defesa do consumidor, basicamente pela crise econômica, fazer com que o consumidor venha se endividar cada vez mais. E o superendividamento nos preocupa, né? Porque normalmente o atendimento que nós fizemos no PROCON é atendimento ao idoso ou aquele que é de uma classe menos favorecida e que tem reflexo essa crise no bolso dele, e para ele conseguir adquirir produto e serviço no mercado de consumo, fatalmente ele vai estar se endividando, seja através de financiamento bancário, crédito consignado ou cartão de crédito. Então, isso é a nossa preocupação. Na verdade, é educar para o consumo para evitar. E um outro aspecto da crise que eu considero também relevante é uma diminuição no número de reclamações em virtude de uma diminuição, né, de poder aquisitivo e consequente compra, né, de produtos e serviços. Aí leva a um número menor, né? As empresas que não estão conseguindo atender em função de algum desses fatores que nós elencamos, elas estão protegidas por algum código de comportamento? Na verdade, o Código de Defesa do Consumidor, ele não só garante direitos aos consumidores, e a gente tem essa nítida... a gente passa essa impressão de que é só a defesa dos consumidores, mas realmente ele também impõe deveres aos consumidores. Ele busca o equilíbrio na relação de consumo, né? Da relação de consumo. Então, o fornecedor, ele também tem determinados direitos garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Tu falaste antes que as pessoas que mais procuram o PROCON são idosos ou pessoas menos favorecidas. Essas pessoas são mais exploradas, ou elas não sabem se defender sozinhas, necessitam de um órgão, não têm a percepção correta dos problemas que podem acontecer. Por que qual é a tua avaliação de que esse perfil de pessoa é que usa substancialmente o PROCON? Na verdade, é o perfil daquele consumidor que a gente chama o mais vulnerável. Ele tem uma vulnerabilidade agravada, seja em razão da idade, aí não falo só do idoso, mas também pode ser da criança, uma vulnerabilidade econômica em razão do fator econômico, isso a gente vê com clareza, mas e isso que faz com que eles reclamem. É interessante que, por vezes, a gente pega uma reclamação dentro do PROCON de um consumidor que está reclamando de R$ 2 na fatura dele do celular,
E que, por vezes, o ônibus que ele pega para ir até o PROCON é o valor bem maior daquilo que ele está reclamando, né? Mas aí eles têm a maior consciência daquela lesão, que para nós, de repente, não vou até lá reclamar por R$2 e Dói ele vai. mais. Dói mais, bem mais. Flávia, nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos chamar o nosso quadro no qual nós mostramos sempre uma criança que está desaparecida para que o nosso ouvinte possa nos auxiliar a localizar. Então, vocês estão vendo a imagem. Por favor, tendo qualquer informação, entre em contato conosco. Esse convênio nosso é com o DECA, Delegacia Especializada da Criança e do Adolescente. Flávia, retornamos agora após a informação de utilidade. Os próximos meses, o próximo ano vai ser a princípio vai ser um agravamento dos fatores da crise econômica. Qual é a dica aí para o pessoal, enfim, fazer uma compra consciente, uma venda consciente, um comportamento econômico consciente? Eu acho que, em primeiro lugar, é evitar o consumo exagerado, e isso é um projeto que a gente tem de educação para o consumo, que a gente fomenta isso até nas escolas, começa com as crianças que levam a mais a informação para suas casas, mas evitar o financiamento, evitar o crédito consignado, que agora a gente tem uma margem maior para o consignado de 35%, antes era 30%, e isso nos preocupa bastante. Então, fazer essa análise realmente do que é necessário para o consumo, redução do consumo, e aqueles que não puderem evitar e necessitam de determinado produto ou serviço, antes de adquirir, que se informem acerca da idoneidade daquela empresa. E isso pode ser através do PROCON, ligando para a gente, para que preste essa informação ao consumidor. Flávia, eu tenho uma experiência bastante grande em varejo, enfim, toda uma formação, e a gente sabe que o consumidor não faz muito essa conta. A conta que ele faz cabe no meu bolso? Se couber, a prestação está legal, o produto está no preço certo. Isso é um complicador nessa história. Esse é o tema que é discutido, e hoje tem um projeto no Senado sobre o superendividamento. Porque o que é o superendividamento? Olha, eu devo 10 mil para o banco, mas eu preciso de mais 10 e eu ainda tenho que quitar. E aí vem outro banco, outra financeira e te empresta os 20, aí tu quita lá e deve mais 10 para o banco que te ofereceu. Então, esse é um trabalho também do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que se faz com superendividados, então, que é feita uma mediação junto ao banco ou à financeira para redução dos juros, né? E isso é uma questão cultural, é muito difícil, mas eu acho que aos poucos a gente vai conseguindo melhorar. Uma última mensagem para o nosso telespectador, que nós temos 15 segundos. Bom, então o PROCON estadual, ele atende todos os municípios do estado, mesmo aqueles que já têm o seu próprio PROCON, nossa competência é concorrente. Eu vou deixar aqui o nosso telefone de contato, que é o 513287-6200. Para qualquer dúvida ou reclamação, a gente está sempre à disposição. Obrigado. Retornamos num instante.